Celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, na mesma hora em que, segundo o relato bíblico dos evangelhos, é a hora que Cristo então expira na cruz. Depois de longas horas naquele madeiro, chegou ao fim. Desde as 9 horas da manhã, horário que também, segundo a Sagrada Escritura, ele foi crucificado e ficou nessa agonia até neste momento, como um cordeiro levado ao matadouro. No dia de ontem, quando celebrávamos a ceia do Senhor, eu disse que no Evangelho de João, Jesus antecipa a ceia pascal com os seus discípulos. E de fato, o Evangelho de João, ele coincide no seu relato com a hora exata em que no Templo de Jerusalém, os cordeiros estão sendo sacrificados para a Páscoa, que começa no entardecer daquela sexta-feira, portanto, por volta das 6 horas da tarde. E Jesus morre às 3, portanto, está pertíssimo do início da Páscoa judaica. E este momento é para dizer que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi pelo seu sangue derramado na cruz, um sangue que lava, um sangue que purifica, um sangue de redenção para com todos os homens e mulheres pecadores, que caminham na sombra da morte, que caminham talvez numa distância com o Pai. E Jesus é aquele, portanto, que entrega uma vez por todas, para que possa reaproximar o homem de Deus. Aquele abismo que o pecado gerou por Adão e Eva, foi aniquilado pelo sangue que escorreu do madeiro da cruz de nosso Senhor. É bem verdade que foi um inocente, do ponto de vista da justiça humana, mas é aquele que tinha a plena consciência de amor e fidelidade ao Pai, de levar até o fim o desígnio de salvação. E ele o cumpriu. Nosso Senhor não precisava morrer na cruz, mas ele a abraçou por amor, para ser fiel, porque ele tinha plena consciência e certeza de que o Pai não o deixaria desamparado e faria a obra da redenção para com todos. E ele então inaugura na história humana essa nova possibilidade de vida, uma vida de estreita relação com Deus. Como eu disse, porque ele acabou com o abismo que havia entre homem e Deus, gerado pelo pecado de Adão e Eva. E daquele momento triste e cruel, de uma cena de tortura que nós nem conseguimos imaginar, e do ponto de vista humano, chega a ser até mesmo uma loucura, e de fato é uma loucura de amor que Jesus derrama para com toda a humanidade. Todo o Evangelho de João tem o seu ápice, o seu cerne, aqui no altar da cruz. Pois daquele sinal de maldição, que era a cruz, era a pior sentença que o imperador romano poderia decretar para um criminoso condenado, era a morte do suplício da cruz. Era causa de vergonha, de chacota,
de zombaria, como nós vimos ao longo do relato da paixão de nosso Senhor. Mas de tudo isso fez frutificar, por esse sangue que escorreu do madeiro da cruz, que caiu, o preciosíssimo sangue que caiu naquele terreno do Monte da Caveira, pois a palavra Calvário vem exatamente significar isso, fecundou a terra, e dali, como que um grande rio, se abriu de fertilidade para toda a humanidade. O rio de amor, de misericórdia de Deus, que jorra para sempre, daquele peito aberto pela lança, daqueles cravos que perfuraram os braços e os pés de nosso Senhor, pela coroa de espinhos, cravada assim em sua cabeça, fazendo jorrar este sangue, mas um sangue que brota como uma água viva, que é capaz então de nos purificar e nos colocarmos novamente na relação com o Senhor. Daquele madeiro seco, Deus fez brotar a árvore da vida, nosso Senhor, da morte à vida. Como diz outra passagem do Evangelho de João, se o grão de mostarda não cai na terra, ele continua apenas um grão de mostarda. Mas se ele é jogado na terra, ele morre e germina, e todos podem então saborear de seus frutos e se alimentar daquela árvore. Assim aconteceu com nosso Senhor. Ele é esse grão de mostarda que morreu, mas que não ficou ali, e que produziu frutos. E todos nós, quantas milhões e milhões de pessoas não foram capazes de se alimentar do fruto dessa árvore da cruz, que é essa vida doada por nosso Senhor e que continua ainda a alimentar a nossa própria fraqueza humana. É o momento do amor de Deus para com todos nós. É o momento de olharmos para o crucificado e deixar com que o seu mistério invada a nossa alma, provocando uma mudança divina, provocando uma mudança interior que seja capaz de amar, de entregar as nossas vidas nas relações de um para com os outros, para que elas sejam fecundas, para que elas sejam de cumplicidade, para que sejam de uma verdadeira entrega de um para com o outro. Este é o mistério do Senhor. E nada pode nos separar deste mistério. Não há injúria, não há vaidade, não há palavras malditas que nos possam nos separar deste amor de Deus para conosco. É eu e Jesus, Jesus e eu. E nessa relação, portanto, sentimos a sua presença tão latente na nossa vida, a nos fortalecer nos momentos de nossas quedas, no calvário de nossa existência, que quantas vezes a experimentamos. Quantas vezes temos que beber o cálice amargo da dor e do sofrimento. Jesus bebeu até a última gota da dor e do sofrimento. Não rejeitou o cálice, mas o abraçou e o bebeu desta bebida tão amarga e tão sofrida, porque ele via algo além daquilo que apresentava de sofrido, que era exatamente a presença do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até ali no altar da cruz, ele nos ensina a relação íntima entre ele, o Pai e nosso Senhor. E por estar nessa comunhão plena, ele o entrega.
o entrega livremente, por obediência, por amor, para nos salvar. E foi no sangue deste homem que toda a humanidade foi redimida. Foi no sangue deste homem que fomos regenerados para uma nova vida no Cristo. Sem Ele, nós não somos nada e ficamos como que cegos e perdidos, desorientados e desnorteados, com ira, ódio e rancor, como podemos observar na fala dos sumos sacerdotes do templo de Jerusalém, quando pediram a Pilatos a crucificação de nosso Senhor. O ódio era estampado em seus olhos e em suas ações, que foram capazes de mudar toda uma mentalidade de uma multidão que há 5 dias antes o acolheu em Jerusalém, quando entrava triunfante, montado num jumentinho. E agora o crucifica. Agora não o reconhecem como o divino mestre, de um povo que foi manipulado e deixou ser manipulado pelos judeus da época. Que possamos com esta celebração nos lançar nas mãos do Senhor e contemplemos o mistério da cruz e deixemos ser abraçados por Ele na cruz, para que assim não sejamos como esses judeus que ora é uma coisa, ora é outra, mas que possamos assumir o mistério da salvação na nossa vida, para que sejamos autênticos seguidores do Cristo e Cristo crucificado, que no terceiro dia ressuscitou da mansão dos mortos.